Uma discussão essencial e um viés político descartável. Eu sou Ezequiel Gomes e convido você a uma reflexão sobre o documentário Privacidade Hackeada, que foi inclusive lançado ontem, dia 24 de julho de 2019, na plataforma da Netflix. O documentário original tem o nome The Great Hack, o Grande Hack, e esse documentário já está envolto em uma polêmica bastante intensa. Inclusive a Netflix foi ameaçada previamente de que se pautasse o documentário poderia esperar o processo judicial na Inglaterra. Parece que é exatamente isso que vai acontecer, uma vez que a Netflix ignorou a ameaça e publicou o documentário. E eu gostaria de passar para vocês, em poucas palavras, a minha análise, né? A minha crítica do documentário, ainda que eu não seja um crítico de arte, de cinema, ou coisas nessa direção. O meu canal, em grande medida, é devotado a questões religiosas, bíblicas, de exegese, hermenêutica, discussões polêmicas, etc. Mas entendi que, ao assistir o documentário ontem à noite, me encontrei diante de um material extremamente relevante, em certo sentido, que de fato merece a gente fazer uma discussão aqui dentro do meu canal, beleza? Então, vamos lá. Bom, basicamente, o documentário ele é uma visão específica a respeito do famoso, né, escândalo envolvendo a Cambridge Analytics, o Facebook, em relação a questões políticas, né? Então, a gente já de antemão compreende que a gente vai tocar alguns assuntos essenciais na discussão na esfera pública, na esfera da internet, quando a gente trata dos temas relacionados a esse documentário. Então, basicamente, os principais assuntos em torno desse documentário têm que ver com os conceitos de privacidade, dos dados que a gente consome e que a gente gera no ambiente online, as questões de psicologia, manipulação da mente, controle do comportamento e tal, e eleições políticas e polarização política. Basicamente esses são os panos de fundo conceituais mais importantes em torno do documentário da Netflix. Claro, tudo envolto numa discussão jornalística, né? Como não poderia ser diferente, e eu queria passar aí um panorama dos principais personagens, né, factuais envolvidos nessa trama desse documentário. Basicamente existe um professor chamado David Carroll, que é, de alguma forma, o narrador dessa história, né? Uma pessoa que demonstra estar preocupada com as implicações desse mundo online. Inclusive ele diz que ele tem filhas pequenas e daqui a pouco essas filhas poderão ser traçadas em relação aos seus perfis psicológicos, de gostos e consumo e não sei mais o que. E isso tudo pode ser vendido para indústrias trilionárias que podem de alguma forma tentar manipular mais ainda, né, os gostos, os consumos, as opiniões, as visões políticas, sociais, sei lá mais o que, das suas filhas, e bem interessante. Basicamente ele conduz, né, o documentário esse professor. Depois tem uma personagem bastante próxima a ele, em certo sentido, dentro do documentário, que é a jornalista do jornal The Guardian, né, na Inglaterra, Carole Cadwalder. Eu não sei se é exatamente assim que fala o sobrenome dela, um sobrenome um pouco esquisito para falar da parte de nós brasileiros, mas essa jornalista, ela demonstra ali ter ficado fascinada com as discussões em torno dos dados, da Cambridge Analytics e tal, e ela coloca aí alguns vieses bastante interessantes a respeito de algumas implicações, né, dessa nova tecnologia, das redes sociais e tal, para essa discussão ampla aí, especialmente da política na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas com implicações para o mundo todo. Depois tem um outro camarada chamado Chris Wylie, que é ex-funcionário da Cambridge Analytics e que começou a criticar a empresa. Inclusive, em algum momento o documentário mostra que ele fundou uma empresa meio que concorrente e aí não conseguiu o contrato lá com a campanha do Donald Trump e aí depois começou a detonar a Cambridge Analytics.
Então existe toda uma treta de trabalho por detrás da questão aí, e também análogo, né, a esse personagem aí, o Chris Willey, é a Brittany Kaiser, que é também uma ex-funcionária da Cambridge Analytica, que basicamente é a personagem central do documentário, né? Muito é contando a história dela, como que ela foi, como que ela passou de ser uma estagiária na campanha do Obama para ser uma pessoa central na campanha do Donald Trump, como que ela fez essa transição de uma esquerda para uma direita, e como que essa pessoa estava no epicentro de uma grande questão, de uma grande controvérsia em função aí da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em 2016. Muito interessante, tudo bastante bacana mesmo, né? Inclusive, a primeira fala da Brittany Kaiser no documentário é extremamente revelador dos rumos que o documentário imprime em relação à sua narrativa, né? A primeira fala dela do documentário diz assim: eu não tenho mais interesse de defender homens brancos e poderosos que não têm as melhores intenções de todas as pessoas em mente. Parece-me então que em algum momento ela fez um serviço para esses homens brancos poderosos que não tem as melhores intenções das pessoas em mente, mas agora ela não vai mais fazer isso. E aí está um pouco do viés político, né, que a gente vai falar um pouquinho adiante na nossa análise. Também alguns personagens essenciais do documentário é o próprio Mark Zuckerberg, do Facebook. Ele aparece ali naquela famosa audiência dele no Congresso americano, ele pálido, igual um vampiro, gaguejando e respondendo as perguntas dos congressistas, né? Inclusive é dentro desse contexto, desse escândalo, que o Facebook perdeu valor na ordem de bilhões e bilhões de dólares, né? Em relação a graves preocupações em torno da privacidade. Outro personagem importante é Alexander Nix, que é um funcionário da Cambridge Analytica, que de alguma forma encarnou aí todo o mal existente na face da Terra para defender a empresa maligna que manipula as pessoas. E o próprio Donald Trump também acaba sendo um personagem absolutamente central, uma vez que, em grande medida, o grande ápice da questão como um todo é que, em função do uso de uma tecnologia de rastreamento, mapeamento e manipulação em torno de dados e tal, é que supostamente o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, tá? Agora, existem alguns personagens um pouco incidentais aí no documentário, inclusive dentro da parte um pouco fraca mesmo, de fato, né, da pior parte do documentário, é, de fato, o próprio Jair Bolsonaro eleito presidente do Brasil, onde ali se pinta a situação da eleição do Jair Bolsonaro, basicamente nos seguintes termos, e a gente tem que ver como é importante essa discussão como um todo, porque o WhatsApp, que pertence ao Facebook, ajudou a eleger o extremista de direita Jair Bolsonaro, claramente eleito através de fake news, uma coisa mais ou menos desse tipo que se diz ali. E você vê o print da tela quando ele fala essa hora, tem uns prints lá do Lula, do Foro de São Paulo, do Bolsonaro, fora PT, não sei o que, como querendo dizer que tudo isso é fake news para eleger o fascista de extrema direita, não sei das quantas, né? Então, em especial, essa parte naturalmente chama muito a atenção de nós brasileiros, que a gente tem uma noção muito mais ampla da realidade do Brasil, do próprio PT, né? A gente sempre fala que não existe fake news pior do que as notícias verdadeiras a respeito do PT, né? Nenhuma fake news poderia denegrir tanto o PT quanto as notícias verdadeiras a respeito dos seus líderes, e do seu caráter e da sua postura no serviço público aí, no comando do Brasil nos últimos 15 anos, mais ou menos, por aí, tá? Bem interessante a questão, tá? Então esse é um personagem incidental, ele só aparece aí durante 30 segundos do documentário, mas a gente já percebe aí um pouco desse viés político bastante superficial, raso, e por isso considero descartável, né, dentro do documentário. E o meu ponto aqui nem é, de fato, defender Jair Bolsonaro, porque nunca fiz isso e nunca vou fazer, né? Inclusive eu tenho um pouco da mentalidade assim, se há governo, sou contra. Então eu, inclusive, creio que o
Estado é um grande inimigo, não o estadista especificamente, o presidente especificamente eleito, tá? Enquanto não mudar a cultura brasileira em torno do Estado, para mim eu verei em qualquer presidente uma ameaça e um problema. Naturalmente, o Jair Bolsonaro tem os seus defeitos específicos, como também tem as suas qualidades, então não é o caso de simplificar a discussão sobre a eleição do Jair Bolsonaro aqui e dizer que o documentário simplesmente é esquerdista e a verdade é que o Jair Bolsonaro é a maior maravilha do mundo. Não penso dessa forma, mas aí eu queria tratar um pouquinho mais, de forma mais ampla, as questões aí desse viés político descartável do documentário. O documentário deixa bastante claro que existe uma narrativa que fundamenta aquilo que o documentário diz, que basicamente vai na seguinte direção. Os dados das pessoas nas redes sociais foram roubados delas, foram tirados delas de forma antiética, no mínimo, se não inclusive criminosa, para montar uma campanha de pressão psicológica comparada, inclusive, à guerra, a armas, né? Inclusive a própria Brittany Kaiser, ela é retratada dizendo isso, né? Que quando você alia os dados das pessoas às redes sociais a uma campanha psicológica para moldar os sentimentos, as opiniões e tal, isso deveria ser considerado uma arma, porque isso de fato tem o potencial de fazer as pessoas alterarem o seu comportamento e de repente pegar os indecisos e fazer eles caminhar numa direção de votar no candidato X e não no candidato Y. Essas são questões bem interessantes, até porque é bacana você perceber isso. Em tese, então, essas pessoas elas trabalham com 3 grupos de pessoas. Vamos pensar numa eleição entre 2 partidos. Aqueles que são radicalmente de um partido, por exemplo, de esquerda, outros que são radicalmente de um partido de direita. Esses são um pouco imunes às propagandas porque eles já têm a sua mentalidade, a sua ideologia, enfim, a sua lealdade devotada a um dos lados da questão. Só que entre os 2 extremos tem uma galerinha no meio que pode ser influenciável, né? E esses influenciáveis é que são os targets, né? Os alvos desse tipo de campanha para tentar arrumar os seus sentimentos, os seus interesses, as suas percepções na direção de quem estiver contratando uma empresa como a Cambridge Analytics, por exemplo, para fazer a campanha presidencial, né? O modus operandi disso é de fato bastante questionável. Basicamente a Cambridge Analytics fez um quiz, né, que era tipo um teste de personalidade no Facebook, e quando você fazia esse quiz, você dava ali permissão para a Cambridge Analytics pegar os seus dados e os dados dos seus amigos, tipo assim, né? Like, curtida, não sei mais o que, e aí eles traçaram o perfil de 88 milhões de pessoas votantes nos Estados Unidos, né? Eles recolheram acho que uns 200, 300 mil cadastros de pessoas que fizeram o quiz, e com isso essa rede de 200 mil, 300 mil pessoas conseguiram para eles dados de 90 milhões de pessoas praticamente. E foram essas pessoas que eles analisaram o perfil de um por um para ver quem que seriam aqueles que poderiam mudar de lado e ser influenciáveis, e aí qual que era o perfil deles, e aí pegar e fazer propaganda e anúncio especificamente direcionado ao tipo de personalidade da pessoa. Inclusive daí depois eles dão um número interessante, né, que a campanha do Donald Trump fez mais de 5 milhões aliás, mais de 60 milhões de anúncio contra 60 mil da Hillary Clinton, né? Mais ou menos isso. Só que assim, olha, dentro da análise mais do viés político, a impressão que passa então é que as pessoas todas são manipuladas por esses grupos como a Cambridge Analytics, e que se na verdade se as eleições fossem justas e corretas e democráticas, tipo assim, a Hillary teria ganhado, o Brexit não teria acontecido lá na Inglaterra, apesar de ainda estar tendo algumas tretas lá em relação a isso, o próprio Jair Bolsonaro não teria ganhado no Brasil, então nós teríamos o PT no poder, a Hillary no poder e a Inglaterra ainda na União Europeia, além de outros casos bem interessantes, por exemplo, de Trinidad e Tobago, que foi um caso bem interessante que eles disseram assim, tipo assim, de um case, né, da Cambridge Analytics. Então, diz que a ilha lá ela é bem polarizada entre os indianos e os afro-caribenhos, né? E aí a Cambridge Analytics foi contratada para trabalhar do lado dos indianos.
E aí, qual que foi a campanha? A campanha da Cambridge Analytics não foi lá para os indianos e dizer vote no candidato dos indianos. Não, não. Eles fizeram a campanha deles voltada para o público afro-carimbenho, que era uma campanha para gerar a apatia, que era um slogan chamado Do So. Faça assim. Então, tipo assim, faz assim, não vota não. Lá existe todo um sistema de não obrigatoriedade de voto, enfim, os mais jovens, os primeiros votantes. Então, eles fizeram uma campanha colocando um monte de pessoas ali afro-caribenhas dançando e curtindo, e resistência, e não vote, porque o legal é não votar e não sei mais o que, e aí criaram esse clima todo de apatia entre os jovens afro-caribenhos, e quem ganhou a eleição? Os indianos. Os jovens indianos foram todos lá votar no seu candidato da Índia, né? Indiano. E aí você vê assim, muito interessante as análises, né, de como que essas coisas podem de fato decidir rumos de nações e do planeta inteiro, por exemplo, no caso dos Estados Unidos da América. Naturalmente, é mentira a gente dizer que essas coisas influenciam e que essas coisas têm graves implicações? Não, não é mentira. Agora, não creio que o documentário faça uma análise profunda desse fenômeno, desse fato, dessas implicações, e se seria diferente se o Facebook não existisse, ou se a internet não existisse. Agora, a gente ficar discutindo o que seria se não fosse o que é, ou que não existisse o que existe, é uma discussão fútil, claro. Os limites éticos do uso, da coleta de dados, por exemplo, acho que é uma discussão essencial, de fato. As discussões em torno de privacidade, as discussões em torno da gente também, inclusive, ser dono dos nossos próprios dados e a gente escolher se a gente quer compartilhar com uma empresa sim ou não e por quê, se a gente mesmo pode ser remunerado por esses dados e não, por exemplo, um Facebook da vida. O Facebook é uma empresa multibilionária cujo produto sou eu e você que temos os nossos dados ali dentro, para que as empresas então comprem os nossos perfis, saber o que a gente consome, quem a gente vota, o que a gente gosta ou não gosta, para tentarem vender aí os seus produtos e as suas ideologias e não sei mais o que. Então essa é uma discussão essencial, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Então, dentro desse ponto, nota 10 para o documentário Privacidade Hackeada. Agora, por causa da superficialidade da análise dos próprios personagens, a própria Brittany Kaiser, ela é meio que pintada como a heroína do negócio, tipo que um dia ela serviu o mal, mas agora ela se redimiu porque ela contou a história ao mundo. É uma forma muito superficial de analisar as gravíssimas implicações, inclusive o fato de que essa menina pode ter até, inclusive, cometido de fato, se é criminoso compartilhar esses dados e coletar esses dados e direcionar a campanha, ela é a criminosa por excelência, né? Ela é a vilã da história, tá? Ah, mas agora ela se arrependeu. Não, tudo bem, mas o Trump tá eleito. E aí, agora vai fazer o quê? Porque essa menina se arrependeu, então agora todo o trabalho dela deveria ser desfeito e agora, em tese, a Hillary seria eleita? E não muda nada esse arrependimento dela na prática, né? Inclusive, não estamos tratando das questões religiosas aqui nesse contexto. Então é isso. E a gente precisa, né, pensar um pouquinho com mais seriedade. Dentro desse ponto, creio que o viés político do documentário é baixíssimo nível, e nem tanto por ser esquerdista, tá? Por ser superficial mesmo na discussão, que é muito mais profunda. Claro, é muito difícil contextualizar essa história toda e as suas implicações políticas em um documentário de 2, 3 horas. De fato, é complicadíssimo assim fazer. Então existe uma limitação de quantidade de tempo para você narrar, então de fato a superficialidade vai acabar se manifestando, mas ainda assim creio que esse é um ponto bastante negativo, esse viés político descartável do documentário. Basicamente essa é a minha análise. Se você gostou, compartilha, curte, comenta aí embaixo o que você achou do documentário. Inclusive eu fiz esse vídeo para recomendar que todos assistam, mas também para não ser responsável depois se você assistir e sair dizendo aí que se não fosse o Facebook e o WhatsApp com fake news, o Jair Bolsonaro não seria presidente do Brasil e a Hillary seria presidente dos Estados Unidos. Não concordo com essa visão simplista e esse viés político. Um abraço.